tratados na pregação da palavra de Deus são encontrados no Antigo Testamento. O texto de Judas 14, por exemplo, menciona Enoque. E o texto de 1 de Pedro, eu estou já passando aqui para a gente ganhar tempo, cita Noé. Então temos aí Enoque, né, fazendo essa referência aí, viu o Senhor, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, fazendo uma proclamação apocalíptica. E 2 de Pedro fala acerca de Noé, o pregoeiro da justiça. Então temos aí o papel de pregador sendo desempenhado desde muito cedo já na história da humanidade. Tanto Enoque, que teve essa revelação apocalíptica, né, acerca da visão, a visão acerca do Senhor, quanto Noé, que recebeu essa mensagem de juízo da parte de Deus, crendo nessa mensagem, começou a se comportar de uma forma correta em relação a ela. Então, o próprio comportamento de Noé era a sua pregação, porque Deus falou que ia trazer um dilúvio, ordenou a Noé que construísse a arca. Então, o trabalho para o preparo da arca era a pregação. Cada martelado de Noé era uma mensagem, pregando ao povo acerca da realidade do juízo que virá. Então, Noé era o pregoeiro da justiça nesse sentido. Da mesma forma como nós também temos que absorver essa realidade, no sentido de sermos pregadores não só em palavras. Tem muita gente que sabe pregar, mas só sabe pregar com palavras. Não sabe pregar com atos, com obras. E aí a gente se lembra sempre do texto de Tiago, onde fala: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então vemos aí que as obras de Noé mostravam a sua crença, a sua certeza no anúncio feito por Deus a ele acerca do juízo que virá. As pessoas poderiam ter observado o exemplo de Noé para serem alertadas acerca disso. E aí, na continuidade, fala acerca das bênçãos de Jacó, as bênçãos de Isaac e Jacó, que são narradas lá em Gênesis 27, 49, de uma forma bastante poética. E aí dá descrições, por exemplo, Jacó faz descrições das características de cada um dos seus filhos, e remetendo essas características pessoais deles à tribo, como que uma realidade profética para aquela tribo. Então temos aí Jacó sendo usado pela Espírito Santo de Deus para trazer uma revelação acerca deles. E aí essa revelação seria visualizada por eles no momento certo, mas poderia servir já como referencial de alerta. Poderia servir como referencial de alerta já, da mesma forma que a palavra de Deus é para nós também esse referencial. Esse referencial de alerta em relação a alguns riscos e promessas, né, acerca do futuro. Temos aí coisas muito importantes destacadas nisso. Desde os tempos, já no finalzinho da página 8, desde os tempos de Samuel até o de Jeremias, aconteceu um grande período profético da história de Israel. Dentro desse período surgiram Samuel, conforme tem a lista aqui, Samuel, Natã, Gade que, por exemplo, trouxe aquela parábola para Davi, né, para denunciar acerca do seu crime. Azarias, Elias, Eliseu, Joel, grande profeta acerca do avivamento, né, acerca da descida do Espírito Santo, né, que é visualizada ali em Joel. Pedro toma essa palavra de Joel e dá a aplicação literal dela naquele momento, né. Durante aquele movimento, Pedro faz a proclamação mencionando essa passagem de Joel. Miqueias, Isaías, o profeta messiânico, Jeremias, o profeta das lamentações, e outros. Esses pregadores vinham ao povo e aos reis com suas mensagens da parte de Deus. Suas mensagens frequentemente começavam com a seguinte frase: assim diz o Senhor. Pronto, a partir dessa fala, né, a partir dessa mensagem que eles transmitem, deixa claro que a comunicação que será feita será uma revelação recebida da parte de Deus. Então imploravam, advertiam, repreendiam, encorajavam, falavam de julgamentos, inspiravam com promessas fulgurosas da glória do porvir. Trabalhavam intensamente para o reino de Deus, trabalhavam intensamente para a glória de Deus, né? Fazendo aquilo que o Senhor lhes mandou fazer, não fugindo do seu compromisso, não fugindo da sua responsabilidade, quer dentro do palácio, quer entre o povo, quer dentro de cisterna. Certamente. Quer dentro de cisterna, como Jeremias foi lançado, numa cisterna seca, né? Então, pagando o preço que tinha que pagar, mas obedecendo a Deus até o fim, né?
inspirado com promessas fulgurosas da glória do porvir, os relances que possuímos desses profetas revelam a grandeza do seu caráter e a força e influência e o valor de suas mensagens. Aí temos um período da profecia hebraica pós-exílica, né, pós-exílio, Ezequiel dentro do exílio, Daniel também dentro do exílio, e Malaquias já profeta pós-exílico. Dos pós-exílicos temos aí Ageu, Zacarias e Malaquias principalmente, né? Os profetas pós-exílicos, depois do retorno do cativeiro, aqueles que a sua profecia estava muito relacionada a incentivar o povo a se envolver no projeto de reconstrução do templo. O projeto de reconstrução do templo. Então, eles desempenharam um papel, por exemplo, de conscientização. O povo, quando voltou do cativeiro, começaram uma obra. Então, Neemias teve muito trabalho com eles. Esdras, para restabelecer o culto, né? Grandes escribas de Israel, restabelecer o culto, restabelecer a liturgia, restabelecer os costumes. Depois do trabalho inicial deles, o povo começou a se interessar pelas suas coisas. Quer dizer, o muro já está mais ou menos construído, o templo já foi mais ou menos começado, eu acho que chegou a hora de cuidar das minhas coisas. Aí começaram a fazer as casas deles, começaram a enfeitar as casas deles, começaram a pensar em aquisição de bens, começaram a pensar em aquisição de terras, melhorar a sua situação financeira, né? Cuidar especificamente das suas coisas, e as coisas de Deus ficando de lado. Paulo vai externar isso para Timóteo quando Paulo fala assim, porque muitos cuidam do que é seu, e nenhum cuida do que é de Cristo. Né? Então, essa é uma característica inata do povo. Em todo o povo, em todo lugar, em todas as épocas, isso é um movimento natural. A igreja está num movimento muito avivado. A igreja está num movimento muito avivado. As pessoas estão interessadas pela palavra. As pessoas querem aprender a Bíblia. As pessoas querem evangelizar, querem fazer obras para o reino de Deus. Passado um certo tempo, isso vai esfriando. Isso começa a esfriar. As pessoas começam a cair no comodismo. Daqui a pouco nem todos mais estão envolvidos nisso. Daqui a pouco, quando você vê, você tem 2 ou 3 que continuam engajados e o resto já está cada um pensando na sua vida. Aí onde entra o seu papel. O papel de Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles desempenharam esse papel. Após o retorno do exílio, depois que passou aquele fogo inicial, pelo interesse nas coisas de Deus, pelo interesse na obra relacionada ao reino de Deus, cada um começou a buscar seus próprios interesses. Aí Deus levantou os chatos. Ageu, não é tempo ainda de ter em casa, de enfeitada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas sim de terminar a obra da casa do Senhor. Né? Zacarias, fazendo revelações proféticas, visões, e Malaquias, falando, por exemplo, daqueles que roubam a Deus. A mensagem do proclamador, muitas das vezes, ela vai confrontar. Então, exatamente, nessa matéria a gente tem que ser franco com você. Aonde você está entrando, né? Meu pai fala assim, aonde eu fui amarrar meu burro, né? Então você tem que ser atento acerca do papel que será por você desempenhado. Vai haver pregações em que o povo vai querer pegar você nos ombros. Mas que palavra maravilhosa, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa, o que parou, né? Vai ter palavras que a pessoa vai querer pegar você em tapa. Porque você foi inspirado pela Espírito Santo de Deus, preparou o sermão, entregou com a ousadia que o Espírito Santo de Deus te deu, e aquilo foi contra, né? Aquilo provocou, aquilo mexeu, aquilo abalou, muitas das vezes, a estrutura de pessoas que estavam vivendo uma falsidade, uma hipocrisia, e você confrontou elas com a verdade da palavra de Deus. Então, naquele primeiro momento, ele não vai bater no seu ombro, ele não vai dar paz do Senhor para você, ele não vai te elogiar, mas ele vai para casa, ele vai deitar a cabeça no travesseiro, ele vai começar a pensar acerca da vida dele, a mensagem que você proclamou está no coração dele, vai começar a indicar para ele os problemas que foram apontados, e ele vai buscar uma correção, vai buscar se restabelecer com Deus, e quando ele vê que tudo isso que ele estava vivendo era uma falsidade, e que agora ele está vivendo uma verdade, ele vai se lembrar que aquilo teve início na proclamação daquela palavra, com aquela ênfase, com aquela verdade. Aí ele também vai querer ser uma pessoa que prega a verdade em Cristo Jesus. Esse processo é
imprescindível, é fundamental, é difícil, mas é importante e não pode ser abandonado. Então vemos, esses pregadores estiveram empenhados nesse tipo de mensagem. Aí depois veio o período interbíblico, onde não visualizamos novos textos sagrados, novos textos canônicos, mas os textos canônicos que haviam já visualizavam essa época. Daniel falou acerca dessa época, por exemplo, né? E nessa época começou a se desenvolver muito Israel, mesmo no ambiente de batalhas que estavam sendo travadas. Aí, se você quiser subsídio desse período, se tiver uma Bíblia católica em casa, você consulta lá 1º e 2º Macabeus. 1º e 2º Macabeus falam desse período histórico aí. Ou se você tiver um outro material, História dos Hebreus de Flávio José, você tem uma narrativa mais ampla ainda acerca desse período. Muitas batalhas, muita dificuldade, muito choro, muita luta em Israel, mas um importante grupo de estudiosos desenvolveu um trabalho importante e conseguiu propagar muito conhecimento bíblico no meio do povo. Os fariseus, a sinagoga, os escribas, né, as sinagogas espalhadas aí pela terra de Israel, fizeram um importante trabalho de divulgação, de ensino. Agora, claro, haviam distorções. Tanto havia que quando chegar nessa época aqui, ó, João Batista, ele pode ser visualizado como um profeta do Antigo Testamento. Está dentro do Novo, mas ele pode ser visualizado como um profeta do Antigo Testamento. Toda a mensagem, toda a forma de comportamento dele seguia na mesma lógica dos profetas do Antigo Testamento. Na mesma lógica. E ele dava ênfase ao juízo. A ênfase dele é o dia do Senhor. Ele tem na cabeça dele o dia do Senhor. O machado está à raiz das árvores. Ele não estava molesta, não, né? Não, a mensagem dele é enfática, exatamente. Ele estava visualizando o tempo da lei. E é o que acontece. Ele é o proclamador do Messias. Ele é aquele que vem endireitar a vereda. Ele é aquele que vem abrir os valados. Né? Ele vem abrir o caminho. Ele é filho de Jesus. Primo. E ele nasceu na mesma época. Exatamente. O João Batista era mais velho, nasceu primeiro. O Batista nasceu primeiro. Ele nasceu primeiro. Mas o que acontece? O relacionamento entre eles, claramente, a partir da atitude de João Batista, ele tinha um entendimento do papel que ele desempenhava e do papel que Jesus desempenhava. Isso era claro para ele. Claro para ele. Quando Jesus se apresentou, ele fez questão de deixar muito claro: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Quando Jesus pediu para ser batizado, ele também declarou. Ele falou: vens tu a mim para ser batizado quando eu necessito de ser batizado por ti? Né? Aí Jesus falou. Jesus fala que era para se cumprir, ele toda a justiça. E cumpre. Exatamente, que ele sabia qual era o seu papel. Aí João Batista, ele está na mesma linha de raciocínio dos profetas do Antigo Testamento. Aí ele anuncia o Messias vem e proclama a palavra de salvação pela graça. De um tempo muito mais futuro, né? Sim. O tipo de pregação dele, quando ele fala de Jesus, não parece que Jesus já está vivendo na terra, parece que Jesus... Dá essa impressão no primeiro momento. Mas logo que ele visualiza, né, Jesus vindo até ele no Jordão, ele automaticamente, né, já deixa muito claro que Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Jesus é aquele que haveria de vir para tirar o pecado do mundo. Aí Jesus Cristo vem e traz essa mensagem, primeiramente proclamando aos que eram seus, né, aqueles que foram levantados por Deus para esta missão, mas a partir da rejeição deles, a partir da rejeição da maioria dos judeus, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então Jesus traz essa proclamação dessa salvação a todos quanto receberem. Todos quanto receberem. Aí temos essa linha de proclamação, veja, as profecias do Antigo Testamento, vindo até João, se concretizam em Cristo Jesus. Encontra em Cristo Jesus o seu cumprimento. E a partir de Cristo Jesus, a proclamação das boas novas ficará a cargo dos apóstolos, como está visualizado aí embaixo já. Ó. Período dos apóstolos, período da Igreja Romana, período da Roma cristã, período romano cristão, período do Santo Império, conforme abordado aí, Santo Império Romano, depois a Reforma Protestante, que observando as distorções que foram trazidas para dentro da igreja, por causa dessa mistura, essa politicagem, né, que se tornou a igreja, né, essa mistura nociva com
movimentos políticos, né, com movimento de poder político e financeiro, a reforma vem aí para quebrar com essa linha, né, quebrar com esta corrente viciosa e estabelecer a palavra de Deus de uma forma centralizada novamente na igreja. Então a igreja é novamente fundamentada nos preceitos da palavra de Deus, né? A salvação só pela fé, né? O justo viverá da fé, como é enfatizado, e os 5 solas, né, dão prioridade aí: sola Escritura, sola Gratia, solos Cristo, né, soli Deo Glória, né, solos aí que foram a ênfase da pregação de Lutero, a ênfase da pregação da Reforma, né, e o retorno para as bases da palavra de Deus, né? Então temos aí na nossa situação uma continuidade em relação a esses homens de Deus que trouxeram a proclamação da palavra de Deus nas suas épocas. Nós estamos em conexão com eles. Quando você tem essa visão histórica, você começa a olhar com mais respeito. Você tem essa visão histórica, você começa a olhar com mais respeito para o que você está fazendo. Você vê que existe toda essa nuvem de testemunhas, como diz o autor aos Hebreus, né? Uma tão grande nuvem de testemunhas. Então você tem todas essas pessoas que se engajaram nesse trabalho e que deram sangue, né? Que deram sua vida, que tiveram que enfrentar muitas contrariedades para cumprir sua missão. E que cumpriram, e que hoje confiam a nós aí essa responsabilidade. O porte do mensageiro agora, o porte do mensageiro, veja. O porte do mensageiro, sua vocação, sua imagem, seu caráter, sua função e ser ele um condutor de almas. Como é importante isso, né? Veja aí, o porte do mensageiro. Já caminhando para o final, hein? Página 12. No Antigo Testamento, o pregador era profeta. Esse título é derivado do grego profectes, que por sua vez é a tradução livre do hebraico nabi, significando alguém que é chamado por Deus, alguém que tem uma vocação da parte de Deus. Assim, o profeta era o homem que se sentia chamado por Deus numa missão especial, em que a sua vontade se subordinava à vontade de Deus, que lhe era comunicada por inspiração direta. No Novo Testamento, o pregador era um apóstolo, um enviado de Deus, do grego aprestalmenos, como João Batista, João 1,6. O apóstolo Paulo se identificava como um chamado para ser apóstolo. João Batista foi tão popular em sua época que toda Jerusalém e Judéia acorreram ao seu reavivamento. O Espírito Santo usou muitos pregadores da infância da igreja, tais como Pedro, ousado, positivo, Estevão, claro e corajoso. Veja a exposição de Estevão. Estevão foi extremamente ousado. Estevão estava perante a maior autoridade jurídica de Israel na época, estava perante o Sinédrio. O Sinédrio era a reunião dos anciãos, dos sacerdotes, dos fariseus, as autoridades eclesiásticas e jurídicas, que tinham grande autoridade, tinham uma autoridade limitada diante do tribunal romano, por causa da imposição da pax romana, mas tinham uma certa autoridade, principalmente para questões internas. Então Estevão estava diante da maior autoridade de Israel, na situação, sendo ele de origem grega ainda. Ele nem era judeu, ele era de origem grega. E ele, com toda tranquilidade, expõe a palavra de Deus sistematicamente. Ele vai numa abordagem histórica, começando nos patriarcas, vindo pelo período dos juízes, né, vindo pelo período de Moisés, dos juízes, vindo pelo período dos reis, dos profetas, e traz, pontuando em cada momento histórico desse, mostrando Cristo Jesus. O que esse momento histórico fala acerca de Cristo Jesus, culminando na vinda do Filho de Deus e na sua morte, em função da inveja destes mesmos integrantes integrantes desta instituição. Ele não tem qualquer constrangimento em expor diante deles o erro que eles cometeram.
expõe diante deles a incoerência das suas atitudes. E ele faz isso baseado na palavra de Deus, não em achismo. Eu acho que vocês são isso, eu acho que vocês são aquilo, é o que menos importa. Ele expõe, de acordo com a palavra de Deus, qual era o erro deles. E diante disso, aquele grupo se vê extremamente ofendido com aquela atitude, né? Fala que eles arrancam cabelos, eles cospem Estevão, eles estapeiam Estevão, arrastam Estevão para fora e o apedrejam. O primeiro mártir foi um expositor competente das Sagradas Escrituras. O escritor competente. O seu martírio se deveu à eficácia da sua pregação. O resultado da pregação é diverso. Às vezes o resultado da pregação é muita alegria. Às vezes o resultado da pregação é choro. Às vezes o resultado da pregação eficaz é raiva. Mas a eficácia da pregação reside na proclamação fiel da palavra de Deus. O resultado que ela vai causar vai ser diverso. Então, no caso de Estevão, foi tão eficiente, foi tão eficaz, que denunciou aquele grupo veementemente, de modo que eles não conseguiam refutar, e a única coisa que lhes restou fazer era calar aquela voz. Calar a voz de Estevão. E isso foi feito por meio de martírio. Então veja só, a eficácia da proclamação da palavra de Deus e o que ela pode render. Por que Estevão pôde fazer isso? Aí é onde entra a questão do vocacionado. O vocacionado é uma pessoa que foi mordido por um inseto que transmitiu-lhe a doença da vocação. É uma coisa que é sobre-humana. Porque o vocacionado às vezes está fazendo uma coisa que traz prejuízo para ele, não traz benefício. Traz prejuízo. Mas ele ama aquilo que ele faz. Você olha para algumas profissões, por exemplo, você entende o que é vocação. Eu, por exemplo, nunca seria enfermeiro. Nunca seria enfermeiro. Porque eu vejo aquelas situações em que as pessoas ficam doentes, com líquidos, com algumas certas situações de doenças infecciosas, alguns sintomas. Eu olho para aquela situação, eu acho aquilo tremendamente terrível. Eu não consigo me aproximar. Então o que acontece? Eu olho para um enfermeiro que tem essa coragem de ir lá e prestar o devido atendimento, eu falo, é um vocacionado. É um vocacionado. Aí uma pessoa olha para um professor com uma sala de 60 alunos, gritando, xingando, falando diversas coisas, e o professor se impõe sobre a sala, controla a situação e consegue comunicar o conhecimento, transmitir o conhecimento. Né? De uma forma, nem todos vão aproveitar, mas a maioria. Ele é um vocacionado. Ele acorda de manhã e vai para lá e enfrenta todos os dias essa mesma situação. Ele é um vocacionado. Só o salário não é suficiente. Só o salário não explica. E nem é tão grande. Né? Ou o cara mergulha numa questão jurídica, um advogado, estuda aquelas leis, sentenças, acordos, súmulas, né? Recurso ordinário, tem que dar resposta, tem que analisar, tem que encontrar um argumento, tem que ir para uma audiência trabalhista rápida. Se ele não expor ali sua documentação rápida, ele perde a vez, preclui. Tem que ser esperto, tem que explicar, orientar o seu cliente em relação àquilo que ele está cobrando naquele processo. Então tudo isso tem que ficar claro, tem que ser rápido e tem que ter muita habilidade e um conhecimento jurídico vasto e utilizar ele de uma forma eficaz naquele momento. E tem pessoas que olham para isso e falam, isso é exportável. Ler essas leis é uma coisa assim totalmente árida, chata, repetitiva, insuportável. Quem tem que fazer isso para isso? O vocacionado. Agora o que acontece? Dentre essas profissões que eu falei para vocês, vocações específicas para as profissões, todos eles, ao mesmo tempo, podem ser vocacionados a pregar a palavra de Deus. Porque a vocação da palavra de Deus é o sentido de você se sentir que foi chamado para proclamar essa palavra. Independentemente, porque o pregador não é uma profissão. O proclamador não é uma profissão. É um chamado que não é, vamos dizer assim, limitado. É um chamado universal para proclamar a toda criatura, como Cristo falou aos apóstolos. Agora, qual será a diferenciação? Um vai ter a vocação, um chamado para pregar as massas. Outro vai ter uma vocação, um chamado para pregar uma pessoa só. Num testemunho pessoal que ele dá. E é testemunho proclamado de uma forma eficaz.
vai ser chamado para ser próximo sobre tá no noite, né? Maravilha. Não estava. E a pregação foi bem comunicada pelo jeito, porque já ouvi 2 vezes. E foi muito bem comunicada. Ele deu um tema e nas 2 vezes e ele com os pais da maravilha. Se a mensagem foi sobre pregação, o funcionário foi sobre os países, outros países, né? certo. Aí ele ficou lá, dos países, ele começou a falar que estava perto do seu parente, Maravilha. que você começar ganhando, seja para você causas próprias, Certo. a beleza seria o outro, para Maravilha. ganhar a família, É importante. A mensagem que ele comunicou, de fato, foi muito importante mesmo, a conscientização. A conscientização. Pode falar. Muito difícil. E o tipo de mensagem para a família, às vezes, é menos a pregação verbal e mais a pregação referencial. Muito mais, às vezes, o testemunho das palavras. Isso. Tolerar. Muitas vezes vai caber a tolerância. Muitas vezes você não vai ter uma resposta. Você simplesmente vai ter que tolerar. Vai ter que ter paciência. É isso aí. Exatamente. Aí quando a pessoa precisa e você está disponível, você faz a diferença. Você precisa fazer a diferença na hora que eles precisarem. Isso. De forma a acompanhar eles. E muitas das vezes você não pode contar com eles. E se você chega necessitando de ajuda, aquilo às vezes atenta contra você. Não que em algum momento você não precise, em algum momento você precisar. Mas muitos usam aquilo contra você. Então às vezes as pessoas precisam de você para você atender a elas, ajudá-las, e às vezes você nem pode contar com elas. É difícil. A vida do servo, da serva de Deus, vai entregar o seu testemunho de uma forma eficaz à batalha. A batalha é travada, mas o bom é que Deus está com ele. O bom é que Jesus Cristo está com ele. Então, encerrando, fechando, a gente tem a vocação, por isso que eu coloquei essa imagem aí do profeta, a gente tem a imagem pela qual você tem que zelar, por quê? A pregação. Se você prega uma coisa, mas a sua imagem fala outra, olha a incoerência. Você está pregando paz, mas você na sua imagem transmite agressividade. Incoerência. A sua fala está incoerente com a imagem transmitida. Boa parte da sua pregação é a sua imagem. Inclusive, tem, eu acho que é de César, essa fala, que não é suficiente ser, tem que parecer. Não é suficiente parecer, não, ele fala, a ênfase é o parecer, não é suficiente ser, tem que parecer. Por quê? A questão da imagem. Então, tudo bem, você é intimamente, mas externamente você fala outra coisa. E uma pessoa que diz, não, eu sou uma pessoa organizada, mas a sua roupa está um caos, uma bagunça. Então a sua imagem fala de uma pessoa por contrário do que você diz que você é. Então a questão da imagem não é questão somente de falar de vaidade, não é só questão de falar de adereços, é questão de falar de mensagem. A sua veste, por exemplo, sua vestimenta é uma mensagem. O seu comportamento é uma mensagem. Né? Uma pessoa que é um segurança. Aí você vai apertar a mão dele, aquela mãozinha de alface, né? Você espera o quê? Um aperto de mão firme, né? Esse dia, não para quebrar a sua mão, mas pelo menos com firmeza. Por quê? Ele diz que são segurança. Então, toda essa imagem, essa autoimagem, inclusive, o pessoal que trabalha muito com personal, né? CEO não, personal trainer, personal estilo, personal não sei o quê, para trabalhar essa questão, às vezes, da imagem, né? Tá? Tipo de imagem que a pessoa está comunicando para ser coerente com a sua mensagem, ser coerente com aquilo que ela diz que é. Seu caráter, importantíssimo, né? Eu coloquei essa imagem dessa pessoa com máscara para dar exatamente a ênfase contrária, tirar a máscara, ser verdadeiro, né? Construir um caráter fundamentado na palavra de Deus para que esse caráter possa ser uma carta aberta lida por todos os homens. Você possa ser alguém glorificado
glorifica a Deus não só com palavras, glorifica a Deus com marcos. Não necessite de máscara, não necessite de esconder. Então, temos aí a sua função, e aí ele vai falar de ser embaixador. Aonde você está, você é embaixador do reino de Deus. As pessoas, você não imagina, mas as pessoas olham para você e buscam um referencial. Você não imagina, mas acontece isso. Você quer ver que o seu referencial é importante? Cometa um erro. Dia que você cometer um erro, você vai ver o escândalo que causa. Aí você vê, nossa, mas eu nem sabia que fulano me conhecia. E agora ele está dizendo que eu errei, não sei o que. Quer dizer, olha a influência que você exerceu, você nem sabia o alcance dela. Quando você às vezes dá um exemplo negativo, aí você tem o feedback do tamanho do alcance, né? E a questão de ser um condutor. Se você está indicando o caminho, você tem que ser o primeiro que está percorrendo por ele. Né? Se você quer indicar um caminho, você tem que ser o primeiro que está percorrendo por ele. Você tem que falar, o caminho é esse, por quê? Porque eu estou indo por ele. Eu tenho certeza disso que eu estou vivendo em Cristo Jesus. Isso aí é a extrema mensagem da hipocrisia, né? Faço o que eu digo, mas faço o que eu faço. Quer dizer, né? O referencial aí é só verbal. Quando o referencial, sabe? Então, esses são características fundamentais. São características fundamentais que não podem faltar na vida do pregador. Não pode faltar na vida do pregador. O pregador tem que se atentar a isso, zelar por isso e procurar fortalecer sua mensagem com todas essas características. Né? Com isso a gente encerra, dando continuidade então na próxima aula. Vamos agora aqui